Alô, bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos iniciar a nossa escola dominical cantando o hino de número 113, Achei um Bom Amigo. Possamos cantar com alegria, todos juntos. Bom dia, igreja. Só dar um aviso, nós vamos cantar. Na passagem para a última estrofe vai ter um tempinho. Então a gente não vai sair do coro e ir direto para a terceira estrofe. A gente vai ter um tempozinho, depois a gente entra para a terceira estrofe. Tudo bem? Obrigada. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Vamos então, irmãos, agora de pé, abrirmos nossas Bíblias em Lucas 7. Faremos a leitura alternada do 24 ao 50. Lucas 7, do 24 ao 50, leitura alternada. Jesus dá testemunho de João. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta?
Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém, irmãos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Deus por mais um dia. Santo Deus, obrigada, Senhor, pela vida, porque nós podemos acordar hoje com vida, com saúde, nos dirigimos aqui até a sua casa, com segurança. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. Obrigada por esta igreja, que o Senhor, ó Deus, esteja firmando esta igreja aos pés do Senhor, toda a liderança, em nome de Jesus. Tome em tuas mãos, Senhor. Abençoe também todos os membros, que o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo a fé de cada um, a união, a comunhão aqui,
em culto, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco, abençoando, para que possamos crescer e desenvolver na Tua presença, Senhor. Obrigado por essa escola dominical. Esteja à frente, ó Deus, desse dia, abençoando os professores, abençoando todo, ó Deus, o andamento dessa escola. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Já passando, então, para a divisão das classes, vou só dar um recado. Hoje, os responsáveis pela apresentação serão a classe Firmando os Passos e os adolescentes, tá bom? Então, logo após, reuniremos aqui para ver a apresentação deles. Podem ir para suas classes. Adiantar o serviço do pastor. Eu tinha me dito que era na minha testa, pastor. Era na minha testa. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar, irmãos, o estudo lá no profeta Obadias. Então, vou pedir os irmãos para abrirem. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Depois do profeta Amós, tem uma página aí, que é a profecia de Obadias, 21 versículos. Curta a profecia, mas muito significativa, tanto para o povo de Deus na época, né, quanto também para nós hoje. Vamos orar mais uma vez, irmãos, antes de iniciarmos então, né? Senhor, muito obrigado por mais esta manhã de domingo que o Senhor nos proporciona para podermos estudar a Tua Palavra. Abençoe, Pai, como já pedimos aqui ao Senhor, todas as classes envolvidas no ministério da Tua Palavra, no ensino da Tua lei, e que todos nós sejamos, ó Pai, impactados por ela de modo a sermos obedientes ao Senhor, em razão de crermos na suficiência de Tua Palavra, na revelação do Senhor para nós. Que o Senhor abra os nossos corações para que entendamos a lei do Senhor e a coloquemos também em prática. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós fizemos então um primeiro estudo, né, a primeira parte de Obadias, em que eu fiz uma apresentação aos irmãos do que se trata, né, a profecia de Obadias. Então, Obadias é um servo do Senhor, profeta, cujo nome significa exatamente servo do Senhor, e ele aparece pouco na Bíblia, né? Nós não temos tantas referências assim de Obadias. Existem alguns nomes Obadias na Bíblia, mas o profeta Obadias não é um profeta tão mencionado assim nos demais escritos da Bíblia. Daqui a pouco a gente vai ver alguns outros textos que mencionam esta mesma profecia, né? E os irmãos vão perceber como que, de fato, a profecia de Obadias foi importante para aquele contexto. E qual era o contexto aqui? O contexto é que nós tínhamos dois irmãos, não é? Esaú e Jacó. Jacó, como nós sabemos, foi eleito por Deus, conforme Paulo nos escreve lá em Romanos. Mesmo antes de os gêmeos terem nascido, Deus resolveu, não é, escolher Jacó e aborrecer-se de Esaú. Então, nós temos aqui o surgimento de duas nações. A nação de Israel, de um lado, que é
a nação proveniente de Jacó, Israel, não é? E depois a nação de Edom, do outro lado, que são os descendentes de Esaú. E o que acontece, né, ao longo de toda a história é exatamente uma inimizade, né, profunda, constante, frequente, entre os irmãos, Esaú e Jacó. E esses dois povos, então, os israelitas e os edomitas, eles serão, então, dois povos inimigos. Edom, que é a nação de Esaú, não é? Os edomitas vão se levantar muitas vezes contra Israel, vão, inclusive, fazer alianças com outros povos pagãos para derrotar Israel, né? E o que o profeta está denunciando aqui é exatamente em relação a Edom, ou os descendentes de Esaú, o pecado deles de violentarem o seu irmão, ou a nação amiga, ou a nação irmã. Edom deveria cuidar do seu irmão, Edom deveria cuidar de Israel, Edom deveria lutar do lado de Israel, em favor de Israel. No entanto, por causa do seu pecado, né, que nasce lá na disputa Esaú e Jacó, nós então temos aqui uma nação pequena, uma nação desprezível, como o próprio Deus diz, mas que se levanta contra a nação de Israel para tentar destruí-la. O texto de Obadias, então, em resumo, fala a respeito da soberba, do orgulho, né, de uma pessoa ou de uma nação que é desprezível diante do Senhor, alguém que é pequeno, feito pelo Senhor pequeno, mas que, por causa da soberba do coração, então ela é enganada pela sua soberba do coração, e por isso ela quer se colocar acima dos demais, e ela quer, inclusive, ocupar o lugar que é destinado a outros, né? Esse é o tema de Obadias, que vai nos ensinar, então, a respeito da humildade, a respeito da necessidade de nós compreendermos o lugar onde Deus nos colocou, para que o nosso coração não se ensoberbeça, né, a ponto de nos fazer pensar sobre nós o que não é verdade, né, nós termos pensamentos equivocados a nosso respeito. O apóstolo Paulo fala isso, né? Paulo fala, olha, não pensem de cada um de vocês o que não convém, nem para mais nem para menos, né? Porque a humildade, ela se faz dos dois pontos, né, dos dois polos. Nem você se considerar pior naquilo que você, nas suas qualidades, nem você se considerar melhor nas suas deficiências, né? Porque a pessoa acha que o arrogante, o soberbo, é só aquele que elogia as suas qualidades. Mas, às vezes, existe também o lado oposto, que a gente chama de autocomiseração, que é aquela pessoa que só se vê como miserável, como sofredora, como não é uma pessoa que ela não reconhece também as suas qualidades dadas por Deus, né? Então nós temos de ter uma visão correta, equilibrada de nós, ou seja, saber onde nós somos de fato, onde temos características positivas, né? E onde temos aquilo que precisamos corrigir. Então, esse é o equilíbrio que a Bíblia requer de nós. Por isso, Paulo diz, não pense cada um de vós o que não convém a vosso respeito. Não é? Então, se eu faço algo bem feito, eu preciso reconhecer isso. Não é? Que, de fato, Deus me deu essa habilidade para fazer aquilo bem feito. Obviamente, eu terei a humildade de reconhecer que aquela bênção, aquele atributo, né, aquela característica, vem do Senhor. Mas eu não desprezo essa característica em nome de uma falsa humildade, né? Ah, não, eu não sou, não. E, às vezes, querendo muito mais o elogio das pessoas do que, de fato, reconhecimento, né, a respeito da sua habilidade. E nem o oposto, que é uma pessoa que não tem aquelas habilidades, mas ela deseja, não é, se demonstrar capaz. E isso, então, é o que a Bíblia chama de soberba, tanto um lado quanto o outro, que é você não se reconhecer como Deus te criou. A melhor maneira, meus irmãos, de nós sermos obedientes e humildes a Deus é nós nos colocarmos como criaturas do Senhor, como filhos de Deus, sabendo o nosso lugar no mundo, não é? Todos nós fomos criados com um objetivo, todos nós fomos criados para ocupar um determinado ponto na história
da criação. Todos nós fomos criados para exercer um domínio sobre uma área específica de nossa vida. Deus nos coloca em pontos estratégicos. E quando nós reconhecemos isso, por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou nesta posição? Por que Deus me deu esta família? Por que Deus me deu esta igreja? Por que Deus me deu este marido, esta esposa? Por que Deus me deu estes filhos? Por que Deus me deu estes pais? Não é? À medida que nós lemos a nossa vida comum, a nossa vida diária, com o olhar de Deus, ou seja, entendendo por que Deus te colocou ali, e de maneira submissa você reconhece o propósito da sua vida, que é glorificar a Deus, nesse lugar onde você está, você vive feliz e confortável na presença do Senhor, humilde e obedientemente, porque você reconhece que você está ali, de fato, cumprindo o seu lugar, exercendo o seu papel no mundo, né? Aquela história de que nós temos uma missão no mundo, né? Temos algo a fazer e tal. A nossa missão no mundo é essa, é obedecer a Deus, glorificá-lo, não é? Viver de acordo com a vontade dEle, viver de acordo com o lugar onde Ele nos colocou para estar. Edom quis estar num lugar que não era o dele. E por isso, lá no versículo 3, né, o profeta então diz: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Eles habitavam nos buracos, né, nos piores lugares. Na tua alta morada, porque estava sobre os montes, dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Então eles se achavam soberanos, né? Quem poderá me derrubar daqui? Eu estou no meu ponto de comando, né? Mas, veja o versículo 4. Deus diz para Edom: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, quer dizer, mesmo que você suba o máximo que você puder, eu vou te achar e vou te derrubar de lá, né? Eu te derribarei de lá, diz o Senhor. Então, aqui a gente percebe que não há lugar tão alto que Deus não possa chegar para nos derrubar de lá, né? Obviamente, aqui a linguagem é uma linguagem espiritual, que está mostrando exatamente essa soberba, esse orgulho de pessoas, de nações, né? de poderes, de instituições, etc., que se colocam acima da própria vontade de Deus, né? Então, isso pode ser aplicado para indivíduos, isso pode ser aplicado para igrejas. Então, igrejas, por exemplo, que têm um governo ou um modelo ministerial que despreza, por exemplo, a soberania de Deus, a soberania da Escritura, a soberania de Cristo, né? E tenta colocar, por exemplo, outros adereços aí, outros penduricalhos aí na fé e na vida cristã, são igrejas que podem ser comparadas com este cenário aqui. Por quê? Porque a soberba engana estas igrejas e elas pensam que podem fazer mais do que o próprio Deus determinou que elas façam. Então elas começam a inventar coisas, começam a pendurar coisas ao Evangelho, né? E Deus está dizendo: olha, eu vou te derrubar daí. Não adianta, em um determinado momento, você vai perceber que a sua soberba ela será inútil, né? Será inútil. Isso pode ser aplicado também a indivíduos, a nós, né? Individualmente. À medida que eu, por exemplo, me considero maior do que aquele lugar onde Deus me colocou, né? E isso aí, meus irmãos, acontece muito, né? Acontece muito nas relações humanas. Às vezes, por exemplo, você é um subordinado, você é um funcionário, né? Você é um empregado de uma determinada empresa e você tem um chefe sobre você. E não é incomum haver pessoas que saibam mais do que o chefe. Não é incomum. Às vezes você é melhor do que o seu chefe, no que diz respeito às habilidades, né? Mas isso não dá a você o direito de subverter a posição do seu chefe, porque Deus colocou este chefe como autoridade sobre você, independentemente se você sabe mais ou menos do que ele. Então, saber ocupar este lugar em que Deus colocou você é fundamental. Nós temos um exemplo bíblico, vários, né? Mas eu me lembrei aqui agora de José. Lembra que José, quando estava diante de Potifar, por exemplo, em nenhum momento José tentou tomar o lugar de Potifar, subverter o lugar de Potifar. Pelo contrário, ele foi obediente, como servo, ficou preso lá, né? E a gente percebe que essa relação entre servo e senhor
é uma relação que, infelizmente, o mundo contemporâneo tenta destruir, né? O mundo contemporâneo quebra essa ideia de autoridade. Então, hoje é lamentável, por exemplo, quando a gente vê, e eu posso falar isso de vários ambientes, né, em que eu vivenciei e vivencio, por exemplo, no ambiente escolar, né? Você hoje precisa lutar com todas as ferramentas disponíveis, e não são muitas, porque a própria cultura ela vai tirando esses mecanismos, né? Para que os alunos, por exemplo, eles obedeçam, eles tenham respeito pelos seus professores, né? Houve uma geração, os irmãos, acho que alguns de vocês devem se lembrar, que havia esse respeito, né, pelo professor, por exemplo, era uma coisa assim elogiável, né? Eu, por exemplo, estudei numa instituição em que, na minha época de ensino fundamental, né, e a gente se colocava de pé quando o professor chegava em sala, né? O professor entrava, os alunos se colocavam de pé, e era algo natural, ninguém se sentia... Ninguém fazia isso com rebeldia, para que levantar para esse cara, né? Não, nós levantávamos, e era gostoso isso, era prazeroso você demonstrar esse respeito por aquela pessoa que investiu o tempo dela para estar ali te ensinando, para estar ali te orientando, né? Infelizmente, hoje é o contrário, né? Hoje é mais fácil o professor sentar para os alunos ficarem de pé e ele ter que reverenciar os alunos, né? Porque se ele falar qualquer coisa, vai ser problema, pode ser denunciado, etc., né? Então, eu estou tomando aqui o exemplo da escola, mas isso pode funcionar para qualquer instituição, para a igreja, por exemplo, quando pessoas se rebelam contra a autoridade instituída por Deus dentro da igreja, sem nenhum motivo, né? Hoje eu até coloquei um texto lá no WhatsApp a respeito disso. Quando a autoridade pastoral ela é questionada sem qualquer base bíblica, só por uma questão pessoal mesmo, por uma questão de gosto, né? De preferência, e isso é feito, às vezes, sem o devido respeito, sem o devido caminho, né, bíblico, constitucional, etc. Então, a gente tem isso dentro da igreja, a gente tem isso na família, não é? Filhos que desonram os seus pais, desrespeitam os seus pais, né? Eu me lembro de uma situação em que eu participei relativamente, né, porque era de uma pessoa próxima, em que houve uma confusão entre filho e pais, e aí a polícia foi chamada, né, foi toda uma situação assim, bem constrangedora, e aí o policial, né, disse ao filho lá, que era o pivô da confusão, né, ele falou: olha, rapaz, se você não respeita nem sua mãe e seu pai, não é? Quem você vai respeitar no mundo, né? Você não vai respeitar a autoridade, você não vai respeitar policial, você não vai respeitar professor, você não vai respeitar ninguém, não é? Porque se você não é capaz de respeitar aquele que está mais próximo de você e que dispensa maior cuidado a você, obviamente você não vai ter condições de respeitar ninguém, né? Então isso acontece, irmãos, e estava acontecendo aqui no contexto fraternal entre Jacó e Esaú, não é? Edom e Israel. Então, Edom se levanta contra Israel, ele se une a nações estrangeiras para batalhar contra Israel, não é? Então, o que a gente percebe aqui, e é o nosso tema do estudo de hoje, é exatamente essa violência contra o irmão, não é? O versículo 12 é o versículo que a gente pode usar como chave para essa sessão aí, que vai do 5 ao 14, né? 5 ao 14. Nós faremos 4 estudos nessa profecia. Já fizemos uma, que foi aquela introdutória, pensando aí nos primeiros 4 versículos, né? Agora vamos fazer o segundo estudo, que é do 5 ao 14. Embora nós vamos voltar aqui e ali para mencionar algum ponto. Mas veja o versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. Ou seja, o profeta está denunciando aqui a alegria, o prazer de Edom ao ver Israel sendo perseguido, ao ver Israel sendo atacado. Então, é aquele irmão que vibra pelo insucesso do seu irmão, não é?
o dia da sua calamidade, da calamidade de de Israel, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá. Quer dizer, o outro lado também, vocês também não se alegraram no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Vocês não se arrependem de ter agido contrariamente ao seu irmão, não é? Você não se arrepende de ter olhado para o seu irmão com prazer naquele dia difícil. Está tudo bem, Thaís? Se os irmãos puderem ajudar ali. Vai lá, Roberto, por favor. Pode ser algum mal-estar, né? Vamos orar, meus irmãos, pelo irmão Zé? Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor cuide do teu servo, nós não sabemos o que é, mas que o Senhor, então, possa encaminhar para que tudo se resolva bem, que ele possa se recuperar, ó Deus, na sua saúde. Fique com o teu servo, com a família que também poderá assisti-lo nesse momento. Em nome de Jesus pedimos-te. Amém. Então, queridos, o versículo 12, há uma violência, né? No dia da calamidade do teu irmão, você estava alegre, né? Interessante isso, quer dizer, a ideia de que, lembra quando Paulo, né? Jesus falou isso e Paulo replicou dizendo assim, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, não é isso? Esse é o lema da vida cristã. Se alguém está triste, eu preciso chorar com ele, né? No sentido de me compadecer. Se alguém está alegre, eu preciso comemorar com ele, no sentido também de me compadecer com ele, né? Isso é compaixão. A palavra paixão, né, que tem a ver com sentimentos, compaixão é você ter o mesmo sentimento. Então, alguém chega para mim triste por conta de uma situação, o que eu tenho que fazer como crente? Eu também preciso me compadecer dessa pessoa, ou seja, eu preciso também demonstrar essa mesma tristeza, ajudá-la, não é? Ou se ela está muito alegre por uma vitória que ela recebeu, do mesmo modo, eu também preciso me alegrar com ela. E eu costumo dizer que a inveja, o ressentimento, é a inversão disso. Uma pessoa magoada, ressentida, invejosa, ela faz o oposto. Quando alguém está triste, ela se alegra, e quando alguém está alegre, ela se entristece, né? Ou seja, a alegria do outro é uma tristeza para mim. A vitória do outro é uma tristeza para mim, porque eu queria que ele perdesse, entendeu? Ou então o choro do outro é uma alegria para mim, porque eu quero que ele sofra mesmo. Então, que bom que o fulano está sofrendo, né? Então, veja que essa é uma inversão causada pelo pecado, né? É uma inversão que demonstra onde está o coração desta pessoa, né? E a gente vai perceber que não há nada de cristão nisso. O que Edom está fazendo aqui é exatamente demonstrando indiferença, não é? Em relação ao sofrimento do seu irmão, Israel, da nação de Israel. Eles são indiferentes, eles são cruéis, porque eles se associavam a outras nações para piorar ainda mais a situação de Israel, não é? Veja, por exemplo, o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, está vendo? Então eles eram violentos, não é? Eles eram violentos, eram cruéis. E de que maneira eles demonstravam essa crueldade? Por exemplo, no versículo 11, houve um dia em que as nações inimigas, elas levaram os bens. Olha só, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. E aí o que o texto fala? Tu mesmo eras um deles. E no início do verso diz, estando tu presente. Está vendo? Então imagine o seguinte, vamos imaginar uma cena envolvendo pessoas, né? Você está ali diante de... Você tem 4 irmãos ali, um deles se levanta contra o outro, né? E os outros 2 se levantam contra, e esse que deveria defender é aquele que se alegra pela
pelo insucesso, não é? Pela miséria do outro. Irmãos, esse tema não é um tema assim... ele é muito comum. É muito comum, inclusive nas famílias mesmo, né? Eu tenho certeza que se a gente fosse abrir aqui para testemunhos aí, os irmãos poderiam contar de familiares mesmo, de irmãos, de, não é, parentes que se colocam em perseguição contra os outros, que tem parentes que não conversam mais com as pessoas, não conversam mais uns com os outros por anos, né, por causa de uma situação. E quando você vai ver, são situações que envolvem orgulho, soberba, né? É o abrir mão de um ponto simples, às vezes, de uma situação específica ali, simples, mas isso se arrasta por anos, né? E você está sempre comemorando o insucesso do outro, ou então se entristecendo pelo sucesso, né, do seu inimigo. Edom, então, foi indiferente, cruel, inclusive se alegrando diante desta miséria alheia, né? Por isso Deus diz que Edom pecou contra Judá. Esse pecado aí é exatamente o pecado que nós devemos, irmãos, combater nas nossas vidas, que é violentar os nossos irmãos, ou seja, nos colocarmos como inimigos dos nossos irmãos, nos colocarmos como pessoas acima dos nossos irmãos. Quando a soberba ela toma o nosso coração, é comum nós nos colocarmos acima dos nossos irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser submissos uns aos outros, né? Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, e não nos colocando acima. Vamos ver, por exemplo, aqui algumas situações, né, que o texto mostra a respeito desta soberba de Edom e da sua reação em relação a Israel. Veja, por exemplo, os versículos 5 e 6, nós temos aqui uma comparação que o autor faz com ladrões. Ladrões. O ladrão, sempre, né, na história, tanto bíblica quanto extra-bíblica, né, o ladrão é aquele que vem na surdina, né, de repente ali, tanto que Jesus até usa o exemplo do ladrão para falar a respeito da sua vinda, né? Porque será como ladrão. Quer dizer, o ladrão não avisa, né? Ele não manda uma mensagem para você dizendo, eu vou assaltar a sua casa amanhã. Não, ele chega de repente, né? E esse chegar de repente demonstra esse espírito ardiloso do ser humano de querer pegar o outro na sua fraqueza, não é? Então, a comparação com ladrões aqui, nos versículos 5 e 6, pode demonstrar também essa artimanha dos edomitas de se articularem por debaixo dos panos, né, agindo ali às sombras, agindo misteriosamente, para sufocar depois Israel e retirar de Israel aquilo que pertencia a Israel, que é o que o ladrão faz. O ladrão chega lá e rouba o que é seu, né? Rouba o que você comprou com seu esforço, etc. Ele vai e faz ali um saque, né? Você se sente, então, saqueado, você se sente, de fato, desprovido daquele bem que você lutou para conquistar. Vejam, então, os versículos 5 e 6. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, né? Quer dizer, eles atacam geralmente. A ideia de atacar de noite aqui é a ideia de que a noite é escura, né? Então, os ladrões eles procuram ambientes escuros, né? Como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos, os seus tesouros escondidos? Quer dizer, aqui o profeta está dizendo, olha, eu sei que vocês foram lá e fizeram mal contra Israel. Eu sei o que vocês tomaram de Israel. A mensagem desses dois versículos é, Deus revelará tudo aquilo que está escondido. Não adianta Edom tentar driblar, camuflar, não é?
mentir a respeito das ações, porque Deus vai achar. Deus vai pegar. Deus vai pegar. Chega um momento em que os tesouros serão esquadrinhados, né? Tudo aquilo que é escondido será encontrado. Isso é interessante, irmãos, porque geralmente as ações malignas, né, que agem contra nós, uma hora ou outra elas serão descobertas, né? Não adianta a gente tentar fazer as coisas às sombras, tentar fazer articulações no escuro para prejudicar as pessoas. Não adianta. Deus, em determinado momento, ele vai revelar. E ele revela, às vezes, de maneira dolorosa, inclusive, para quem cometeu esse pecado, né? Às vezes Deus pune de uma maneira dolorosa. Talvez a pessoa ela esteja, de fato, lutando contra uma situação, pensando que aquilo é a vontade normativa de Deus, mas muitas vezes pode se tratar de um castigo mesmo. Pode se tratar de um bloqueio dado por Deus contra aquela pessoa em razão das suas atitudes, né? E ela, enquanto ela não se arrepender dos seus pecados, Deus vai continuar dando a ela aquele castigo. Haverá um momento em que Deus revelará essas coisas, né? Não adianta. Nós estamos debaixo dos olhos do Deus que tudo vê. Edom tentava fazer por debaixo dos panos, escondido ali, mas Deus está dizendo para ele, olha, eu vejo todas as coisas, então não adianta. Seus tesouros serão esquadrinhados. Eu consigo ir além daquilo que as pessoas geralmente veem superficialmente, porque eu vou no coração, né? Então, eu sei onde estão as coisas, eu sei onde está o seu pecado favorito, eu sei onde está a sua intenção em relação àquele irmão, por exemplo, em relação àquela ideia. Eu sei o que você... Qual é a sua motivação, né? Então, Deus vai revelar. Depois, os versículos 7 e 9 falam sobre alianças traidoras, né? Alianças mal feitas. Quer dizer, Edom confiava muito mais nos amigos dele do que na própria palavra de Deus, né? Edom ele era motivado pelos amigos, pelas alianças, né? Veja aí os versículos 7 e 8. Ó. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Olha que interessante, né, irmãos? Tem horas que a gente olha assim para a Bíblia e é interessantíssimo como a Bíblia ela é clara. Por exemplo, nós falamos aqui muito sobre as más amizades que as pessoas têm, que levam essas pessoas para fora do Evangelho, não é? Quantas vezes a gente fala assim de adolescentes, por exemplo, pastor, meu filho era firme na igreja, mas aí começou a se envolver com amizades e tal, e saiu. É isso aqui. O texto está falando disso. Os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Quer dizer, as amizades que estavam sendo cultivadas por Edom estavam desviando Edom da verdadeira fé. Está tudo bem, Roberto? Então, beleza. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eles se aliavam com os amigos, né? E os amigos, o que acontecia? Levavam Edom para fora. E aí está o poder das amizades, né? Das influências. É aquele ditado popular antigo, né? Diga-me com quem andas, né? Que é uma forma de você, de fato, pensar, né? Sobre quais influências você tem tido na sua vida, né? Quem tem sido o seu... Quais pessoas ou ideias têm sido as suas mentoras, né? Os seus mentores, seus professores, seus mestres, né? A quem você ouve? Quem é o seu mentor, né? Então, Esaú estava aqui, o povo de Edom, indo por causa, né, dessas alianças aí erradas. E o versículo continua. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Ainda tem isso, né? Versículo 7. Os que gozam da tua paz te enganaram. Olha só. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa confia no outro, pensando que o outro vai fazer o bem para ele, e o outro vai
engana essa pessoa, né? Quer dizer, leva essa pessoa para um lugar enganoso, perigoso. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Essa frase é uma frase muito impactante, né? Não há em Edom entendimento. Deus, por muitas vezes, por meio dos profetas, disse que o povo pecava por lhes faltar entendimento. E, meus irmãos, como a gente vê isso nos nossos dias, não é? Pessoas que agem contrariamente à palavra de Deus porque lhes falta entendimento. As pessoas, elas pecam porque falta a elas entendimento. Elas não querem ser submissas, né, ao ensino da palavra de Deus. Elas querem agir conforme as suas próprias conclusões, o seu próprio entendimento. E Provérbios, os irmãos se lembram, Provérbios diz que quem age conforme o seu próprio entendimento, né, quem age conforme os seus próprios olhos, vai se dar mal, porque o nosso olhar é pecaminoso, nosso coração é corrompido, nosso coração é enganoso. Então, se eu agir de acordo com a minha impressão, muito provavelmente eu vou estar enganado em relação às decisões que eu vou tomar. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Edom não estava fazendo isto. Edom estava demonstrando uma ignorância em relação à palavra de Deus, à lei do Senhor. Ele preferiu se aliar aos seus, entre aspas, amigos, que na verdade não eram amigos coisa nenhuma, porque eles eram enganadores, né? Eles levavam Edom para um lugar distante do Senhor, mas era ali que Edom se sentia satisfeito, né? Então, com isso, Deus está dizendo, você não tem entendimento. Versículo 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Quer dizer, então Deus está prometendo aqui, além do mais, retirar todo tipo de sabedoria, de inteligência daquele povo. Porque eles agiram mal, eles agiram distante do Senhor. Irmãos, às vezes, né, acontece na vida da igreja, por exemplo, de Deus permitir má liderança, maus pastores, em razão exatamente desta desobediência do povo à palavra do Senhor. Isso é comum acontecer. O profeta Jeremias falou sobre isso. Deus, às vezes, dá maus pastores para que a igreja sofra, para que a igreja padeça. Por quê? Porque ela, por agir sem entendimento, né, por agir fora da palavra de Deus, ela traz sobre si esses castigos, esses juízos. Então, isso acontece. Às vezes Deus nos dá uma má liderança como punição, como castigo mesmo, como disciplina, né? Isso não é só na igreja, não, no mundo também. Né? Os governantes que estão sobre o povo, muitas vezes Deus nos dá governantes maus, perversos, como castigo. Porque o povo de Deus, que deveria fazer a diferença naquela nação, não faz, vive de maneira contrária à palavra. Então Deus castiga estas pessoas, castiga o povo por causa desta insubmissão à palavra, né? Então, ser submisso à palavra é, de fato, o melhor lugar para se estar. Todas as vezes que nós ignoramos a voz de Deus, nós damos ouvidos a outras pessoas, a aliados, né, como diz o texto, e com certeza o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus será pervertido e adulterado. E por último aqui, dos versículos 10 a 14, nós temos o pecado específico de Edom. Nesse trecho de 10 a 14, a gente tem exatamente o que Edom fez, né? Então, quer dizer, primeiro, ele se alegrou com a desgraça do seu irmão, nós já mencionamos isso no versículo 12, né? Tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Ele saqueou do seu irmão o que restou, quer dizer,
O irmão já estava no buraco, já estava na miséria. Ele foi lá e acabou de afundar. Né? Versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Veja agora, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Ou seja, Edom se aproveitou da fraqueza de Israel para agir. Não é? E essa é uma das atitudes mais covardes que alguém possa agir. É você se aproveitar da fraqueza do outro para acabar de afundá-lo. Então, por exemplo, eu não gosto de um irmão fulano. Eu não gosto de Biel. Brincadeira, viu, Biel? Eu gosto muito de você, né? E aí, eu não gosto de Biel, e o que eu faço? Eu não faço nada por enquanto, mas eu espero, fico olhando a vida do Biel, investigando a vida do Biel, para achar algum problema em Biel. No dia que ele escorrega, no dia que ele comete algum pecado ali, o que eu faço? Eu pego aquilo ali e destruo a vida de Biel. Chego para Neemias e falo, Neemias, você viu, rapaz? Biel, é isso que eu falo com você, cara. Né? Aí chego para o Pedro, vou espalhando. Daqui a pouco, a fama do meu irmão está lá no buraco. Por quê? Porque eu me aproveitei de uma fraqueza dele para elevar a minha autoestima. Né? Então, essa é uma das atitudes mais covardes que existem. De você aproveitar a fraqueza do outro para você atacar. E eu acho que os irmãos já devem ter visto isso em algumas situações, né? Porque, infelizmente, como eu disse no início, não é uma coisa tão incomum. Então, a pessoa fica investigando, ela fica tentando achar um ponto. Quando ela acha aquele ponto, aí ela dá o giro da morte do jacaré, né? É a hora que ela fica quietinha ali, igual o jacaré mesmo, né? Fica só na moita ali. Na hora que chega, não é? Mas isso é pecado, irmãos. Deus está denunciando esta atitude em Edom. Edom ficou ali, era o mais fraco, mas ele, o que ele fez? Ele se aliou com as outras nações e estava ali. E, ao invés de defender seu irmão, o que ele fez? Ele se aliou com as demais nações inimigas e se aproveitava. Então, tipo assim, ele ia lá e pegava o resto, entendeu, Neemias? Tipo assim, as nações grandes vinham, tomava tudo, né? Aí ele aproveitava, falava, vou levar também. Mesquinho, exatamente. Mesquinho, quer dizer, é o prato de lentilha, né? Olha que a gente volta lá no início da história. Quer dizer, o prato de lentilha, lá pelo qual houve a troca da primogenitura, e o texto mostra, né, que o valor que Esaú deu à bênção ele diminuiu, não é? Mesquinho, diminuiu o valor da bênção. Veja que aqui acontece exatamente isso, né? Edom quer o restinho ali, ele quer só, quer dizer, nada do que ele precisava, mas ele quer porque ele, pela sua mesquinhez, né, de se satisfazer com coisas que são, primeiro, que são do outro, né? Então, aqui já há um problema. E, segundo, com coisas que não eram para ele. Né? Então, a gente tem aqui essa alegria com a desgraça do irmão, né? Com a miséria do irmão, esse saque do que restou. Né? E a gente ainda tem Edom agindo para impedir a fuga. Olha só o versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então, eles ficavam na tocaia ali para capturar aqueles israelitas que, porventura, fugissem. Né? Então, eles também ficavam ali prontos, né, para denunciar aquele que fugisse. Bom, então os irmãos percebem que nós estamos aqui diante de uma briga entre irmãos, né? O texto é muito claro sobre isso.
esta briga vai ter consequências muito graves, porque eles vão se tornar duas nações, uma eleita em Deus, a outra desprezada por Deus, mas essa desprezada, ela não aceita a sua condição de ser serva daquela que foi eleita por Deus, e então ela se alia com outros inimigos para derrubar aquela nação que foi escolhida por Deus. Mas Edom não contava com o fato de que Deus, quando elege, ele também protege, não é? Se Deus nos escolheu, nós seremos protegidos. Não há inimigos que possam nos vencer. Então, Israel permanecerá como o povo de Deus, e Edom será castigado pela sua malícia, pela sua soberba. O que a gente aprende, então, irmãos, é que, de fato, nós precisamos, como irmãos, né, em Cristo, nós precisamos praticar, ao contrário do que Edom fez em relação a Israel, a indiferença, a crueldade, alegrando-se com a miséria do próximo, né? Nós temos de ter o caminho oposto, que é uma vida de compaixão, uma vida de misericórdia, uma vida de cuidado para com o outro, não é? Para com o nosso irmão. Nós precisamos lutar também contra essa alegria disfarçada, né? Porque, às vezes, alguém nos prejudica e você passa a ter uma mágoa no coração ali em relação àquela pessoa, mas você vive meio que, tipo assim, você cumprimenta, você conversa com aquela pessoa, mas com aquela alegria disfarçada, né? Na verdade, você não queria, de jeito nenhum, estar próximo àquela pessoa, não queria se relacionar com ela. Então, nós precisamos lutar contra isso, né? Por quê? Porque não é esse o sentimento que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que nós perdoemos, né? Ontem mesmo, lá no projeto de sementes da UPA, né, a gente falou um pouquinho sobre isso. O pastor Lopriolo, né, que é o autor dos livretinhos que nós estamos trabalhando, ele falou sobre essa questão de guardar a mágoa, né? E de o que fazer quando alguém é rejeitado, o que fazer quando você é rejeitado por alguém, né? E a orientação dele é a seguinte: olha, nós temos duas opções, né? Ou você ignora, perdoa, né? Não ignorar no sentido de virar as costas, né? Mas de ignorar a ofensa, né? Quer dizer, você perdoa a ofensa que foi feita contra você e esquece isso, né? Joga no mar de esquecimento, como diz o texto da Bíblia, ou então você age conforme Mateus 18, né? Que é, se o teu irmão pecar contra ti, te ofender, vai até ele. O que não pode é haver a mágoa, né? O que não pode é haver o cultivo da mágoa. Então, a pessoa fez algo contra você e você fica ali anos remoendo aquilo, gerações passam e você continua remoendo, às vezes até passando para as outras gerações, né? Como, por exemplo, acontece entre os palestinos e os israelenses, né? Os palestinos e os israelenses são exatamente assim, eles aprendem, as criancinhas palestinas, existem inclusive vídeos, né? Os irmãos podem pesquisar depois na internet aí, as criancinhas assim, de 3 anos, tal, os pais treinam para elas jogarem pedra, né? Do lado de lá de Israel, né? Joga pedra, tem alguns que usam até arma já, né? Então, quer dizer, eles são criados, eles são moldados com essa mentalidade de guerra, né? De beligerância, de inimizade. Então, infelizmente, né, às vezes nós temos também esse cultivo da mágoa no nosso coração que nos faz levar por anos problemas que nós poderíamos ter resolvido, ou diante de Deus, de nos arrepender e falar: Senhor, eu quero tirar essa mágoa do meu coração, e tira essa mágoa, não é? E coloque aquela pessoa sob oração e afaste isso da sua vida, né? Ou então procure a pessoa e tente resolver aquela questão. Às vezes, há casos em que procurar a pessoa talvez não seja o mais adequado naquele momento. Então, você pode colocar diante do Senhor, não é? Pedir ao Senhor que purifique a sua vida, a sua alma, e viva bem, não é? O que o texto não autoriza é que nós tenhamos esse coração
amargurado. A amargura faz muito mal, né, para todos nós. Então, a gente aprende isso, né? Edom estava amargurado, porque se sentia desprezado. Ele queria estar num lugar que não era o dele. Então, uma pessoa ressentida, né? Uma nação ressentida. E ele acabou fazendo o mal contra o seu próprio irmão, né? O ressentimento, ele leva a isso mesmo. Quando você se ressente com uma pessoa, a sua tendência é se aliar com os inimigos daquela pessoa para que vocês ganhem força para atacar aquela pessoa. Isso é um cenário bem de guerra mesmo que a gente tem por aí, né? Eu coloquei aqui algumas perguntas que eu acho que podem nos ajudar a pensar, né? Por exemplo, como nossa fé deve se expressar em tempos de dor dos outros, né? As pessoas estão ao nosso redor, pessoas que estão sofrendo por alguma situação. Como nós nos colocamos, né? Como irmãos em Cristo, diante destas pessoas? De que forma a igreja pode ser um refúgio para os feridos e não apenas uma multidão que assiste o sofrimento, né? Então, de que maneira nós podemos acolher estes irmãos, estas pessoas? Em que momento somos tentados a nos alegrar com o fracasso ou a queda dos outros? Né? Também é uma pergunta importante. Às vezes, a gente tem experiências na vida, né? E essas experiências marcam muito. E, visivelmente, você percebe, por exemplo, quando você traz uma boa notícia para alguém e essa pessoa, ela ignora a sua boa notícia ou dá de ombros, né, para a sua boa notícia. Isso revela um coração ressentido, um coração invejoso, né? Um coração que, de fato, precisa ser transformado pela graça do Senhor. Por que nós nos omitimos diante do sofrimento alheio? Né? Essa é uma pergunta também que Edom nos ajuda a refletir. Porque o seu irmão estava passando por uma situação difícil, de guerra. E ele estava ali, aliado com os inimigos, buscando sua própria glória. Ao invés de defender o seu irmão, ele estava contra o seu irmão, se aproveitando violentamente da fraqueza do seu irmão, não é? Para trazer para si a sua própria glória. Uma outra pergunta importante, não é? Até que ponto nós temos nos aproveitado da fraqueza do nosso irmão para buscarmos a nossa própria glória? Não é? Então, às vezes, aquilo que eu falei, às vezes você pega um ponto fraco de alguém para você se sobressair em relação a esse ponto fraco, para que as pessoas observem você, né, na fraqueza do outro. Então, Edom era especialista nisso, né? E Deus deu a Edom a devida punição. Sim, Pedro? Pastor, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver até com uma dessas que o senhor fez aí, justamente, para a gente refletir, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor até que ponto a gente pode se alegrar com o mal sobre alguém, não na igreja, né? não como Cristo, mas sobre um perverso. Sim. Né? Porque tem vários textos, né, do povo se alegrando, por exemplo, quando os egípcios morrem. Sim. Ou o próprio sábio fala, né, que quando o perverso morre, celebra. Porém, lá em Ezequiel também, o próprio Deus fala, né, que ele não se alegra da morte do ímpio, né? Antes ele queria ver ele salvo. Né? Sim. Como a gente consegue meio que equilibrar isso? Porque assim, a gente às vezes tem o pretexto de que a justiça foi feita, né? A justiça reinou. Então, até que ponto eu posso me alegrar e me entristecer também que esse perverso ele não foi salvo? Excelente pergunta, viu, Pedro? Porque, de fato, a Bíblia mostra as duas situações, né? A Bíblia mostra o fato de que nós não devemos nos alegrar com a destruição das pessoas, né? com o ímpio, como você citou o caso, mas, ao mesmo tempo, o povo de Israel se alegrava
com a destruição dos inimigos. A explicação, Pedro, que a gente poderia trazer tem a ver com o próprio contexto. Geralmente, o contexto de vitória, não é, de alegria do povo de Israel, era exatamente um contexto de guerra. Era aquele contexto em que Israel estava sendo atacado, não é, e Deus dava vitória a Israel. Então, nesse momento, havia alegria do povo de Israel pelo fato de Deus ter dado a eles a vitória contra os inimigos, né? Então, nesse sentido, nós devemos nos alegrar quando os nossos inimigos são destruídos por conta da soberania de Deus. Por exemplo, vamos supor, embora você tenha falado da igreja, mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma denominação, não é, uma igreja, sei lá, uma religião específica, que é uma religião que é anticristã, que de fato prega contra Deus, contra Cristo e tal, etc. E a igreja, por exemplo, clama, a igreja ora para que estas pessoas sejam disciplinadas pelo Senhor, né, que a justiça de Deus venha sobre ela. Então, vamos supor que aconteça uma situação em que essa igreja, por exemplo, ela de fato passe por um desmanche, né? Muitas pessoas se convertam e vão para as igrejas de fato cristãs e tal. O povo se alegra, entendeu? Quer dizer, nós vamos nos alegrar contra essas situações, em relação a essas situações em que Deus age poderosamente contra os inimigos do Senhor. Agora, aí vem o outro lado, que é Deus não se alegra com a morte do ímpio. Por quê que aquele texto o que aquele texto quer nos dizer? Ele quer nos dizer o seguinte, que de fato Deus não a criação divina, ela não foi, vamos dizer assim, Deus não gostaria de que as pessoas se perdessem, não é? Não é o desejo de Deus de que as pessoas se percam, de que as pessoas se afastem. É o desejo de Deus de que elas sejam salvas. E a impiedade, ela vem exatamente por causa da queda do pecado, né? Então, o pecado é a grande tristeza que a Escritura menciona, né? Nós somos o que somos por causa do pecado. Então, o pecado é a nossa tristeza, né? O pecado é o que nos faz mal, né? Então, nesse sentido, Deus não se alegra de ver, por exemplo, pessoas pecando. Deus se alegra pela sua misericórdia, como foi o caso lá de Jonas, por exemplo, que converteu 120 mil pessoas lá em Nínive, né? Deus se alegra quando estas coisas acontecem. Agora, claro, a linguagem bíblica é uma linguagem que se adequa, né, que se acomoda à nossa linguagem, porque Deus não tem alterações de humor, né, de tristeza, alegria. Deus é. Então, ali, a ideia do texto é de mostrar que o projeto de Deus não era, de fato, que a queda ela causasse esse transtorno todo, muito embora tudo isso estivesse também decretado pelo Senhor, né? Então, é o mistério de Deus, mas objetivamente é isso. Deus não quer que as pessoas se afastem dele, embora, obviamente, algumas vão se afastar por causa da impiedade delas próprias, né? Então, acho que é isso que explica bem, né? Então, a questão do contexto da guerra, da vitória dos inimigos, né? Da vitória de Israel contra os inimigos de Deus, então isso causava alegria mesmo. Nós temos até alguns salmos bem duros, né? Por exemplo, quando diz, felizes aqueles que esmagam a cabeça das crianças contra as pedras, né? Fala, meu Deus do céu. Mas ali era um contexto de guerra, né? Um contexto de guerra mesmo, né? E aí é óbvio que na guerra você se alegra quando a vitória vem, né? Então é isso, é só uma questão mesmo de contextos. Respondi, Pedro? Obrigado. Uhum. Eu lembro muito das palavras do meu pai, sempre ele falava, a gente não está andando com más companhia. Pois é. Ele tinha bem um ditadozinho que ele fala que quem anda com o diabo cria rabo. Esse eu nunca tinha ouvido, né? Vou colocar no meu repertório. Com o diabo cria rabo. Diz-me com quem anda e direi, exatamente. ele falava, não anda com más companhia. Sim. Eu lembro, falo dos meus netos, meus filhos, e todos, e sempre eu oro, não só para os meus filhos, alguns adolescentes da igreja, e todos os jovens, e todos Sim. Para que Deus afaste os nossos filhos, nossos netos, Uhum. os adolescentes da igreja, as más companhias. Porque essas más companhias é que vão levar eles ao lugar errado. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Eu sempre oro a Deus por isso. É verdade. Clamo com temor no coração, porque eu acho que
Uhum. das más companhias, Sim, sim. nós teremos uma igreja forte, Sim, pessoas sim. que não desistem. Sim, verdade, Marcilene. E isso não significa dizer, né, irmãos, só para deixar claro, que nós não tenhamos que nos aproximar num processo de evangelismo, né? Porque, às vezes, a gente pode entender erradamente que, então, nós temos que, não vamos conviver com ninguém que seja, né? Não, é óbvio que não é isso, né? Até porque Jesus, nós acabamos de ler, inclusive, o texto aqui, né? Jesus falando que ele comia lá, e ele era julgado, né, por ser beberrão, por ser... Quer dizer, Jesus convivia com essas pessoas. O ponto aqui é, Salmo 1º, né? É aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Uma coisa é você agir evangelisticamente, não é? Relacionar com essa pessoa para evangelizá-la. Outra coisa é você fazer como Edom, que é se assentar para se tornar aliado, né, daquela pessoa nas suas ideias e práticas, né? Sim, irmã. É o Raul ou a irmã Elisete? Beleza, beleza. O Pilastro, olha, Aline. Bom dia. Espera aí, vai. Sim. Uhum. Sim. Aham. Entendi. É obrigação, sim, sim. Não necessariamente. Sim, é isso mesmo. Isso. Deixa eu puxar para cá para eu te ver. Vou combinar com a comissão de construção para arrancar essas pilastras aqui também. Vamos fazer o projeto primeiro, né, Levi? Então, Aline, é isso mesmo. O perdão, ele é a ordem de Deus. Perdoar é uma obrigação nossa, assim como amar, né? Então, quando a Bíblia fala que nós devemos perdoar, você não tem que ter sentimento para perdoar, não é? Você tem que perdoar porque Deus mandou você perdoar. Agora, é óbvio que você não vai ter uma amnésia, né? Você não vai passar por um processo tipo assim, você não vai se transformar numa outra pessoa da noite para o dia. Então, a relação de confiança, ou às vezes até mesmo se lembrar do episódio algumas vezes, né? Isso vai acontecer. Então, às vezes, por exemplo, você vai demorar um pouco para adquirir aquela confiança de novo. Eu vou citar um exemplo aqui de casal, né? Vamos supor que Deus nos livre disso, né? Vou citar só como um exemplo didático para ficar mais claro, né? Mas vamos supor que a esposa pegue lá conversas inconvenientes do marido no celular, por exemplo, né? Troca de mensagens, né, fotos e tal, e ela, obviamente, ela vai se sentir traída ali, né? Aquilo pode ser um desastre no casamento, certo? Bom, o marido se arrepende e tal, olha, me perdoa, eu pequei mesmo e tal, e ela pode perdoar. Aliás, pode não, deve perdoar, né? Ela deve perdoar. Por quê? Porque ela precisa confiar na palavra de quem está pedindo perdão, de maneira sincera ali, arrependido, né? Agora, essa esposa, muito dificilmente, ela vai recuperar a confiança do mesmo nível do primeiro estado. Concorda comigo? Quando o marido estiver no celular, ela vai ficar com pulga atrás da orelha, né? Ela vai querer, tipo assim, né, olhar, vai querer. Por quê? Porque não é para ela, obviamente, ela vai precisar de um tempo. E ele, inclusive, vai ter que demonstrar isso com atitudes práticas, né? Quem sabe passando a senha lá do computador, do seu celular, né, para sua esposa, né? Quem sabe conversando sobre situações específicas, não realmente eu tive conversa com fulano e tal, mas, né, sendo transparente, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Porque a confiança ela não se restaura assim num passo de mágica, né? Eu tive um colega pastor que ele falava assim que às vezes você precisa até se afastar para que a confiança seja restabelecida, né? Às vezes, por exemplo, num relacionamento, não no caso conjugal, né, mas num relacionamento de amizades, por exemplo. Às vezes você tem uma pessoa muito amiga e ela pisa na bola com você, te ofende e tal.
você fica ali chateado, ela vai te pedir perdão, você perdoa, mas talvez você precise de um tempo. Então, assim, é melhor se afastar. Falar, olha, eu perdoo você, né? Mas vamos dar um tempo, né? Afastar um pouco, para que as coisas se estabeleçam, né? Então, não é pecado, não. Eu não vejo como pecado esse tempo, sabe? De convivência. Uai, eu acho que... Uai, o tempo... Como... Aline? Para Deus, um ano é como... Mil dias. Então, né? O tempo que for. Sim. Certo. Ano passado, né? Aham. Aham. Sim. Entendi. Uhum. Aham. Sim. Não, eu te entendo e não acho que seja pecado, não. Desde que você cumpra o 5º mandamento, né? Que é honrar o pai. Exato, É porque a honra é o seguinte, a honra ela tem a ver com esse respeito, né? Pela autoridade. Você não precisa ter um relacionamento, digamos, mas você precisa honrar a autoridade, né? Assim, por exemplo, no meu caso, os meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tinha 3 aninhos quando meus pais se separaram. Meu pai é vivo até hoje, graças a Deus. Eu fui criado minha vida inteira pelo meu padrasto, né? Que eu considerava pai. Ele faleceu. O meu pai está vivo. Meu pai, assim, eu não tenho nenhum problema com meu pai. Muito pelo contrário, assim, né? Apesar das situações dele com a minha mãe, mas assim, nunca me envolveu diretamente, né? Então eu tenho um bom relacionamento com ele, assim, por mensagem de WhatsApp e tal. Mas, por exemplo, é muito difícil de você ter um convívio próximo, porque nunca teve esse convívio próximo, entendeu? Quer dizer, eu conheci meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, então é muito difícil. Então, quer dizer, eu penso o seguinte, que como nós temos que agir nessa situação? Honrando. Então, por exemplo, eu honro meu pai, entendeu? Mando para ele as mensagens, converso com ele, não é? Se precisar de alguma coisa, a gente está aí para ajudar no que for possível. Então, essa disposição de amar, né? Mas não necessariamente de conviver proximamente, né? Isso, você vê que até no colégio apostólico, né, entre os discípulos, Jesus tinha aqueles que eram mais próximos ali, né? Não que ele gostasse mais, mas que tinha maior afinidade. Eu acho que isso é normal, né? É normal você, na igreja, por exemplo, ter algumas pessoas que são mais próximas a você, né? Para você, às vezes, se aconselhar, para você... O que nós não podemos fazer é distinção de pessoas, né? Acepção de pessoas, etc. Mas isso é tranquilo, viu, Aline? Eu acho que é tranquilo. Só para complementar, Lídia, tem um livro muito bom do Bridges, que é de perdoado a perdoador. Uhum. Ele trata exatamente isso, né? A gente, muito bom mesmo. Pecadores perdoados, por isso a gente perdoa os outros. Resumindo, a ideia central desse livro é exatamente isso que o pastor falou, mas de forma prática ele fala que não é para essa ideia do que te fez mal estar sempre à sua mente, você trazer à tona sempre. Exato. Você perdoa de fato e fala, te perdoei, está tudo bem. Mas não necessariamente você vai ter uma relação próxima a essa pessoa. Então, eu acho que facilita muito. No próprio Paulo e Barnabé brigaram, né? Sim. Brigaram. Aqui no Brasil, né? Augusto e o Canuto, né? O Canuto, sim. Brigaram, mas eles se respeitam mutuamente, né? No início da igreja presbiteriana, o Simonton com o Calley, Robert Calley, né, que era também tiveram uma confusão. Inclusive, o Simonton, no diário, fala sobre isso. O Simonton disse que chamou o Calley lá para
para ele pedir perdão, né? Para o Cale pedir perdão para ele, né? Então é muito interessante. Essas coisas acontecem. Se não, sim, irmã Elisete. Isso. Sim. Sim. Aham. Uhum. Só que, mas, mas, irmã Elisete, só uma observação, é porque amor não é sentimento, entendeu? A gente acha que amor é sentimento, e não é. Amor é atitude. Por exemplo, se um inimigo da senhora, por exemplo, inimigo declarado, chega, por exemplo, na casa da senhora passando fome, a senhora vai oferecer comida para ele. Isso é amor. Mas não precisa a senhora beijar a pessoa, a senhora... Ô, meu amigo, vem cá, você é meu inimigo, mas vamos fazer um cafezinho para você. Entendeu? Essa é a diferença. O amor é uma coisa prática, é uma atitude que independe de quem seja. Tipo assim, vamos supor, a pessoa passou mal na rua. Eu não quero saber se ela é espírita, se ela é satanista, se ela é crente, se é católica. Eu não quero, é um ser humano. Então, como é que eu vou amar essa pessoa? Eu vou amar essa pessoa cuidando dela, entendeu? Mas eu não preciso ter com essa pessoa afinidade, afetividade. Essa é a diferença. Porque, infelizmente, a gente confunde o amor com sentimento, com afetividade, que você tem que... Não, vamos amar todo mundo, não é? Vamos reunir todo mundo aqui, porque a gente ama. De que religião você é? Não, eu sou candomblé. Não, não tem problema não, eu te amo também, vamos chegar aqui, né? Então, esse amor não é o amor da Bíblia, não. Né? Muito bom. Irmão Halver, você ia... Tranquilo? Bom, irmãos, então nós vamos passar aqui para a Miriam, né? Porque já estendemos muito o horário. Deus abençoe, né? A todos nós. Eles estão na porta ali. Muito bem, irmãos. Vamos, então, para as apresentações das classes, começando pela Firmando os Passos. Muito bem, crianças. Agora, os adolescentes. Pode vir comigo, meu filho. Hoje eu não vou falar sozinho, não. Cadê a Bíblia, mano? Bom dia, gente. Bom dia. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Hoje nós... Pode tirar isso aqui?
Hoje a gente estudou sobre esse livro aqui que chama O Livro Sem Palavras. Por causa que, tipo assim, nós 4 aqui, nós vamos na Semana Missionária esse ano, se for da vontade de Deus. Aí a Duda passou um pouquinho desse livro para nós. Aí, se a igreja puder abrir 1 Coríntios 1:18. Vamos ler todo mundo junto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém. Aí cada um de nós aqui, ó, vai falar sobre uma dessas cores aqui, ó. Vou começar aqui. A cor amarela representa a cidade do céu, que é tudo de ouro. Eu vou falar sobre a cor preta, que representa o pecado. Quando pecamos, o tipo de relacionamento que foi rompido não foi como uma briga de amigos ou de namorados, é da criatura e do seu Criador. Foi uma briga do servo e do seu rei. A cor vermelha representa o sangue de Jesus e o sacrifício que ele fez por nós lá na cruz, que foi muito pesado e foi um sacrifício muito para remover nossos pecados. Para remover nossos pecados lá na cruz. Bom dia, eu vou falar sobre a cor branca, que é o coração limpo. E para sermos limpos, temos que ter paz com Cristo e temos que ser justificados por meio da fé. A justificação nos reabilita novamente para termos a paz com Cristo e a salvação. E nesse estado de coração limpo, o Espírito Santo tem que habitar em nossos corações. Eu vou falar sobre a cor verde, e a cor verde é o Espírito que habita em nós. Aí, pro Espírito, quando o Espírito habita em nós, nós temos que regar o Espírito como se ele fosse uma árvore para ele poder crescer e frutificar em nosso coração. Amém, meu filho. Fala amém. Amém. Agora, acabou. Muito bem, os adolescentes também, viu? Vamos então, irmãos, cantar o hino de número 110, letra A. Crer e observar. Esse é o momento para a entrega dos dízimos e ofertas. E também, logo após o hino, convido os aniversariantes da semana, se estiverem presentes, tanto de casamento, viu, quanto de idade. Os aniversariantes da semana, se estiverem aí, podem vir receber nosso cumprimento. Então, hino 110A. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio, observa.
nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Oremos. Bendito Deus, glorioso eterno Pai. Graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de todo o teu povo, Senhor, que nesse dia comparece à tua casa para glorificar o teu nome, para te louvar. E nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações alegres por estar na tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelos trabalhos que têm sido realizados, pelos que têm se dedicado em dirigir os trabalhos de louvor, de adoração ao teu nome e também de pregação da tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque grandes são as bênçãos do Senhor na vida do teu povo. Pai de amor, te agradecemos pela vida também dos nossos irmãos que completaram mais um ano de existência. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem sido com eles, dando a saúde, dando a alegria, dando a bênção de completar mais um ano de vida. E aqui estão glorificando o Senhor, cantando louvores ao Senhor, gratos ao Senhor por esta bênção. Pai, te louvamos pela vida de cada um aniversariante. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que são trazidos à tua presença nesta manhã. Bênção do Senhor, Pai, conceder ao teu povo os recursos e a sobrevivência, os recursos para suprir cada necessidade nossa. Te agradecemos, pois sabemos que isso vem do Senhor, e assim louvamos e glorificamos ao Senhor por isso. Te agradecemos por essa oportunidade de contribuição com os dízimos e ofertas, e que o Senhor continue abençoando para que tenhamos sempre as mãos cheias para trazer e entregar, Senhor, para a manutenção do teu trabalho aqui nesse lugar. Nós choramos agradecidos por esta manhã, mais uma vez, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, vamos então aos recados. Programação da semana. Na terça-feira, a reunião de oração, às 20 horas aqui na igreja, está na responsabilidade da UPH. Não temos um nome, né, do irmão responsável, mas aí os irmãos fiquem atentos, então. Será a UPH, na terça-feira. Na quinta-feira, o estudo bíblico com o pastor Wendel. Lembrando os irmãos também que sábado que vem, dia 28 de junho, será o chá da Isabel, às 19 horas, aqui na igreja. Os irmãos que não pegaram o convitinho, o pastor ele vai disponibilizar a imagem lá no grupo, só para os irmãos se atentarem, né, com a sugestão do tamanho da fralda, tudo direitinho lá. Então, sábado que vem, às 19 horas, aqui na igreja, chá da Isabel. E agora também um convite novamente aos casais da igreja